Olá, pessoal. Mais uma aula da disciplina Filosofia. Hoje nós vamos falar sobre a filosofia moderna e iniciamos com a questão bastante relevante de que a filosofia moderna ela é um divisor de águas, entre o processo teocêntrico da Idade Média para o processo de construção do conhecimento a partir do viés antropocentrista. Meu nome é Jerusa Arruda, sou professora da disciplina Filosofia Moderna. Então, de um modo geral, os estudiosos, os estudos filosóficos, eles se dão através da abordagem histórica. Nós temos a filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea. Então, desse modo, para que a gente possa estabelecer uma sequência lógica da filosofia, podemos usar critérios diferentes numa sequência histórica da filosofia, né, estabelecendo uma correlação entre os períodos históricos, questões políticas e questões culturais. Então, temos, assim, a possibilidade da abordagem filosófica antiga, medieval, moderna e contemporânea. Então, na aula de hoje, iremos tratar da filosofia moderna, né, outras possibilidades de estudo os períodos, né, de correspondência entre as épocas históricas e o período filosófico. Então, inicialmente, nós podemos ter a questão sobre a perspectiva do período filosófico da metafísica, antiga, medieval e início da filosofia. Então, nesse período filosófico da metafísica, destacaríamos nomes como Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino e Descartes. Trata-se de uma filosofia ontológica que tem o conceito-chave a discussão sobre o ser. Existe a possibilidade da discussão do período epistemológico ou transcendental, da época moderna, com destaque para Descartes e Kant. A disciplina-chave é a epistemologia, e a teoria transcendental traz como conceito-chave da discussão verdade, objetividade e validez. E o período filosófico, chamado de período semântico-hermenêutico, que se desenvolve na época contemporânea, com destaque para os seguintes pensadores: Husserl, Dilthey, Heidegger, Fried e Wittgenstein, cuja disciplina-chave é a teoria da significação, a fenomenologia, a hermenêutica semântica, com a análise lógica da linguagem, e conceitos-chave são significado, semântica, análise lógica da linguagem. Então, para a nossa aula hoje, tomaremos como referência as seguintes obras: a filosofia, a partir de seus problemas, do Mário Ariel Gonzalez Porta, o livro Leviatã, de Thomas Hobbes, o livro Dois Tratados sobre o Governo, de John Locke, e o livro Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. Uma primeira questão a título de introdução refere-se ao contexto histórico, né? Nós iremos discutir, dentro dessa perspectiva filosófica moderna, sobre o Renascimento, que foi um movimento de renovação intelectual ocorrido na Europa no processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Em termos filosóficos, representando o distanciamento do cristianismo e da lógica de aproximação ao humanismo. Então, o humanismo, o ceticismo, o antropocentrismo são algumas dessas características. Então, aquela ideia inicial de ter Deus como centro de todo conhecimento vai sendo modificado, né? Há uma valorização do ser humano. Então, o homem, dentro desse processo antropocentrista, ele passa a ser o centro do conhecimento. Essas são questões importantes, né, dessa historicidade da filosofia moderna. Então, a filosofia moderna, ela surge com o declínio do modelo medieval. O processo de transição para a modernidade se dá, por exemplo, com o surgimento da burguesia, a formação dos estados modernos e a questão das grandes navegações. Além do humanismo e do ceticismo, que permeiam esse movimento, outras características surgem, como, por exemplo, a valorização do estado da natureza, período em que a sociedade ainda não se formou, quando não há uma lei civil e, portanto, uma civilização para amparar o convívio social. Este estado é regido por meio de uma lei da natureza, e aí nós temos o destaque para o justnaturalismo,
Nesse processo, tivemos a discussão sobre a vida social e política produzida por um distanciamento entre a igreja e os estados emergentes. Temos, na questão da filosofia moderna, o surgimento da filosofia cada vez mais laica, desatrelada da igreja, cujo movimento, esse desatrelamento da igreja, cujo movimento em destaque é o Renascimento. Então, dentro desse processo, na filosofia moderna, quais são as correntes de pensamento principais? O racionalismo e o empirismo. O racionalismo, para os racionalistas, as ideias são construídas a partir da razão humana, seu intelecto, de forma inata. Então, a construção do conhecimento se dá pela capacidade intelectual. A escola empirista, a construção do conhecimento se dá pela capacidade adquirida no fluxo das experiências de cada indivíduo. Então, essas duas correntes, a racionalista e a empirista, disputaram a hegemonia por mais de um século, o que talvez só se equipare na antiguidade clássica com Parmênides e Heráclito. Tal discussão só se resolveu com a questão do criticismo kantiano, e na filosofia moderna, outra área, e se desenvolveu, tomou bastante força, foi a chamada filosofia política. Então, aqui foram retomadas ideias clássicas de Roma e Grécia Antiga, onde são resgatados a questão, por exemplo, da participação política. Destaque para Maquiavel, com seu realismo político, destacando a política enquanto um campo autônomo da filosofia. Então, isso é importantíssimo de se colocar aqui a nossa reflexão. Dentro desse processo, da filosofia política, da participação política, enquanto campo autônomo da filosofia, temos os pensadores contratualistas, que destacam as leis e as constituições políticas como sendo essenciais aos Estados-nação. A teoria contratualista foi pela primeira vez descrita na Inglaterra, no século XVII, pelo filósofo e teórico político Thomas Hobbes. Temos, por exemplo, Thomas Hobbes com seu Leviatã, que fala sobre o contrato social. O Leviatã seria o Estado. Trata-se de uma visão político-contratualista, que vem em defesa de uma monarquia absoluta. Havia o consentimento, na verdade, de transferência de poder dos indivíduos ao Estado, que pelo pacto deveriam reconhecer os atos do governo como sendo seus, não podendo sequer modificar a forma de governo. Então, para Hobbes, haviam 3 tipos de Estado: a monarquia, a aristocracia e a democracia. John Locke, por sua vez, fala sobre os direitos naturais, e ao contrário de Hobbes, era contra a monarquia. Ele defendia o parlamentarismo, que foi a forma de governo adotada na Inglaterra a partir do século XVII. O John Locke, é considerado o pai do liberalismo político. Para ele, o Estado não deveria ter força suprema, como era defendido por Hobbes. O outro contratualista foi Jean-Jacques Rousseau, com a teoria do bom selvagem, que era um pensador suíço e defendia a questão do contratualismo crítico. Nesse período, surgiu a teoria do ideal político, adotada pela burguesia, que era o liberalismo, com princípios como liberdade, igualdade perante a lei, limitação da ação do Estado, cidadania e os direitos individuais. Temos nesse momento a questão do chamado atomismo político, onde cada indivíduo é um sujeito digno de direitos e participação política, que culminou com um modelo de governo chamado de democracia. Então, além de John Locke e de Rousseau, nós temos a teoria da tripartição dos poderes, no espírito das leis de Montesquieu, e Voltaire com sua questão da liberdade religiosa. Além desses dois, tivemos o Adam Smith, que, do ponto de vista econômico, fala sobre o Estado mínimo e a questão da mão invisível do Estado nas relações sociais. Então, o principal movimento da filosofia moderna foi, de fato, a filosofia científica. Houve aqui um desafio dos dogmas da igreja, contrário a uma filosofia laica, ao contrário a uma filosofia laica. Temos o Descartes,
que surge com a questão da matematização do pensamento, Francis Bacon, que destaca a importância da experiência para a produção do conhecimento, e Galileu Galilei, com seu pensamento matemático. Então, a filosofia moderna, a primeira questão relacionada à filosofia moderna é justamente o processo de ruptura que se estabelece ao princípio da filosofia laica, né, lá na Idade Média. Então, se preocupa principalmente com a questão da autonomia filosófica. Então, a história da filosofia moderna, que iniciou lá no século XV, ela permaneceu até o século XVIII, com a chegada da Idade Contemporânea. Ela estava baseada na experimentação, ou seja, a filosofia moderna vem questionar justamente os valores relacionados com os seres humanos, bem como a relação dos seres humanos com a natureza, ou seja, as duas correntes de pensamento da filosofia moderna são justamente, de um lado, o racionalismo e, do outro, o empirismo, que tratam essa questão dessa mudança de pensamento. Então, o racionalismo inicialmente está associado à questão da razão humana, seria considerado uma extensão do poder divino, e o empirismo está relacionado, baseado no processo das experiências. Qual é o contexto histórico aqui? No final da Idade Média, o final da Idade Média esteve sedimentada no conceito teocêntrico, né, ou seja, Deus no centro do mundo. E no sistema feudal, isso terminou com o advento da chegada da Idade Moderna. Essa fase de processo de transição reúne diversas descobertas científicas, seja na astronomia, na ciência natural, na matemática, e deu lugar ao chamado pensamento antropocêntrico, né, ou seja, o homem no centro do mundo. Então, esse período ele esteve marcado pela revolução do pensamento filosófico e científico, tudo isso porque deixou de lado a questão das explicações meramente religiosas do período medievo e veio a criar novos métodos de investigação científica. Foi dessa maneira que o poder da Igreja Católica foi enfraquecendo ao longo do tempo. Então, nesse momento, o humanismo tem um papel fundamental, ele centraliza e oferece posições mais ativas do ser humano na própria sociedade, ou seja, como um ser pensante com maior liberdade de escolha. Então, diversas foram as transformações que ocorreram do pensamento europeu na época, e dentre os quais se destacam, primeiro, a passagem do feudalismo para o modelo capitalista, o surgimento da classe burguesa, a formação dos estados nacionais modernos, a discussão sobre o absolutismo, o mercantilismo, a reforma protestante, as grandes navegações, a invenção da imprensa, a descoberta do Novo Mundo, o início do movimento renascentista. Então, as principais características da filosofia moderna estão pautadas em alguns conceitos. Quais são esses conceitos? Primeiro, antropocentrismo e humanismo. Então, o final da Idade Média marcou justamente a separação da teologia, do pensamento teológico, da filosofia. Então, o humanismo renascentista propôs o antropocentrismo com uma contraposição à ideia dominante da Idade Média, que era justamente o teocentrismo. O antropocentrismo sugere a ideia de que o homem deve ser o centro das ações, o centro das discussões, de onde emana todo o conhecimento, né, inclusive a expressão cultural, histórica e filosófica. Então, ao contrário do teocentrismo, onde prevalecia a ideia de que Deus seria o centro do pensamento e de todas as ações humanas e do próprio conhecimento. Então, esse antropocentrismo renascentista marcou, de fato, o início do humanismo e o declínio final do período chamado escolástico, né, na Idade Média. Então, entre os novos intelectuais, havia um interesse fundamental, né, sobre temas, entre os novos intelectuais, o interesse primordial não era mais pautado em temas sacros, né, e sim com relação às liberdades.
Daí o nome de humanistas, que privilegiavam os aspectos relacionados ao ser humano. Então, as preocupações filosóficas humanísticas, elas seriam desenvolvidas nos séculos posteriores e giravam três grandes questões: o homem, a sociedade e a natureza. Então, além desse conceito inicial da filosofia moderna, que é o antropocentrismo e o humanismo, nós temos a questão do cientificismo. Então, o cientificismo é uma tendência intelectual, uma concepção filosófica de matriz positivista, na verdade, que afirma a superioridade da ciência sobre todas as formas de compreensão humana da realidade. Estaria acima da religião, da própria filosofia, da própria metafísica, o cientificismo. Por ser conforme se colocava à época, a única possibilidade real de se apresentar benefícios práticos relacionado ao e autêntico em relação ao rigor científico, à cognição, à compreensão e ao conhecimento. Então, assim preconizava o uso do método científico, tal como é aplicado às ciências naturais, em todas as áreas. Então, o cientificismo deveria se fazer presente, além das ciências naturais, na filosofia, nas ciências humanas, nas artes, tudo. Então, além da questão do antropocentrismo e do humanismo, do cientificismo na época moderna, na filosofia moderna, temos uma outra questão nessa época, que é a valorização da natureza. Então, o desenvolvimento da ciência natural, que criou novos métodos científicos de investigação, impulsionados pela confiança na razão humana e pelo questionamento de uma submissão aos dogmas do cristianismo. Depois temos uma outra questão a referir nessa situação, que é a questão do racionalismo, ou seja, o racionalismo seria uma corrente filosófica baseada nas operações mentais, para a definição da viabilidade e efetividade das proposições que vinham sendo apresentadas. O racionalismo é uma corrente que surgiu como uma doutrina lá no século I a.C., e para enfatizar que tudo que existe é decorrente de uma causa. Então, muito tempo depois, já na Idade Média, os filósofos racionalistas adotaram a matemática como elemento para expandir as ideias de razão e explicação da própria realidade. Dentre os adeptos destacam-se o francês René Descartes, que elaborou um método baseado na geometria e nas regras do método científico. Suas ideias vieram influenciar diversos outros intelectuais, né, como Spinoza e Leibniz. Então, o racionalismo era definido pelo raciocínio como operação mental discursiva e lógica, né, para extrair as diversas conclusões. As inovações humanas, apresentadas como o advento do Renascimento, consolidaram o racionalismo, com o acréscimo de elaborações e verificações matemáticas. Para o racionalismo, tudo tem uma causa inteligível, mesmo que não possa ser demonstrada de modo empírico, ou seja, o racionalismo foi um importante elemento no mundo moderno para superar o mundo medieval, pois privilegiava a razão em detrimento da experiência do mundo sensível. Ou seja, o método mítico, como se tinha acesso ao conhecimento durante a Idade Média, vai sendo superado pela questão da razão. Então, além da escola racionalista, que pauta a compreensão de mundo pelo intelecto humano, temos a corrente empirista, que já ao contrário senso do racionalismo prevê essa posição filosófica empirista, ela aceita a experiência como base da análise da natureza, procurando rejeitar a questão das doutrinas dogmáticas. Então, o empirismo foi usado pela primeira vez pela escola empírica, uma escola de praticantes da medicina lá na Grécia Antiga. O termo empirismo deriva da palavra grega impéria, que designa conhecimento ou habilidade obtida pela prática, sendo também originária da palavra experiência por intermédio do termo latino. Então, os empiristas, eles defendem que o conhecimento é primariamente obtido pela experiência sensorial. Alguns empiristas radicais vão além dessa questão, afirmando que o conhecimento só é obtido pela experiência sensorial.
Então, a posição empirista é frequentemente contrastada com o racionalismo, que estabelece a razão como origem do conhecimento, independentemente dos sentidos. O conceito e a busca da evidência como fonte primária do conhecimento existe durante toda a história da filosofia e científica desde a Grécia Antiga, mas foi com o surgimento do chamado empirismo britânico, só no século XVIII, que se consolidou como posição filosófica específica, né, sendo o filósofo John Locke considerado o fundador do empirismo. Além das questões acima, fala-se também sobre a liberdade e o idealismo, ou seja, o idealismo é bem explicado pelas doutrinas, entre outras, do sujeito absoluto, né, põe em xeque a liberdade humana, a questão do exercício da liberdade humana, distingue-se do determinismo das leis físicas. Então, isso é uma importante contribuição, né, do processo da discussão filosófica na modernidade, que destaca a questão das liberdades. Dentro desse processo, nós também temos o Renascimento e o Iluminismo. O Renascimento foi um movimento cultural, né, que é extremamente importante para o Ocidente entre os séculos XV e XVI, particularmente na Itália, que foi o centro irradiador da Revolução, nas artes, na literatura, na política, na religião. Deste polo cultural, o Renascimento se propagou pela Europa, especialmente na Inglaterra e na Alemanha, e com menos ênfase em Portugal e na Espanha. Nesse momento crítico, de profundas transformações, surgiu o Renascimento com uma eclosão criativa sem precedentes. Alguns estudiosos atribuem a expressão Renascimento ao italiano Giorgio Vasari, que a teria usado para explicar o esplendor artístico e cultural. Na vertente humanista da Renascença, o homem é a peça principal, agora ocupando o lugar antes impensável ao próprio Criador, né? Então, esse aspecto antropocentrista, né, se prolonga, pelo menos por um século, em toda a Europa Ocidental. E, além do antropocentrismo, o Renascimento também introduz princípios hedonistas, a busca do máximo prazer no momento presente, com o tesouro maior do homem e individualista, a exaltação do indivíduo e a sua suprema liberdade dentro de um grupo social. Então, as características gerais são a racionalidade, a dignidade do ser humano, o rigor científico, o ideal humanista e a reutilização das artes grego-romano. Dentro desse processo da filosofia moderna, temos ainda o Iluminismo, né, que foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão enquanto luz de todo saber, né, em contraponto ao regime da Idade Média chamado período das trevas, e pregava uma maior liberdade econômica e política. Esse movimento, chamado Iluminismo, esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas em ideais como liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o Iluminismo tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesse em comum. Havia, na verdade, uma crítica ao movimento antigo, ao antigo regime, né? As críticas ao movimento, ao antigo regime, eram em vários aspectos relacionados com o mercantilismo, o absolutismo monárquico, a questão do poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. Então, dentre esses 3 pontos aqui relacionados, o iluminismo defendia, primeiro, uma liberdade econômica, ou seja, sem intervenção do Estado na economia, defendia o antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão, e o predomínio do interesse burguês e dos seus respectivos ideais. Essas são as compreensões iniciais acerca da filosofia, né, na Idade Moderna. Então, algumas questões que a gente pode complementar é de que é o seguinte: a filosofia moderna foi uma corrente filosófica, né, que teve início no século XV e seguiu até o século XVIII. O pensamento produzido nesta época é chamado de pensamento renascentista,
As características do Renascimento foram fundamentais e surgiram inicialmente na Itália, lá no século XV, destacando entre essas características o humanismo, o antropocentrismo, o individualismo, o universalismo, o racionalismo, o cientificismo e a valorização da antiguidade clássica grego-romana. Então, os renascentistas tinham como base o pensamento científico, contrários às orientações produzidas pela Igreja Católica, e tinham o antropocentrismo como a base desses elementos todos aqui colocados. Qual a importância da filosofia no mundo de hoje? Então, a filosofia é uma forma de aprender, pensar e refletir, despertando, portanto, o nosso senso crítico, né? O que nos auxilia, na verdade, a construirmos uma visão mais ampla de mundo. Então, por isso, ainda é de suma importância no mundo de hoje, mesmo que muitos, às vezes, não saibam o real significado, ou acreditem que a filosofia não sirva a nada. Ao contrário, a filosofia nos ajuda a ver o mundo de forma crítica e a partir das nossas experiências e também do conhecimento que a gente vai acumulando ao longo do tempo, seja do ponto de vista da nossa formação individual, como também da nossa participação como parte integrante de uma coletividade e dos determinados grupos sociais. Então, os principais períodos da filosofia ocidental perpassam justamente essas questões. Nós temos a filosofia antiga, onde nós destacamos, no caso, na nossa aula, a contribuição clássica de Platão, Sócrates e Aristóteles, passando pela filosofia na Idade Média, com Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né, quando fala a discussão entre fé e razão, passando, e que destacam aqui na Idade Média a questão do conhecimento relacionado a partir dos dogmas da igreja, do teocentrismo, para o processo de ruptura com essa relação de subserviência da filosofia à teologia, e aí vem a Idade Moderna, né, desafiando todo esse processo de transição, diz não, há necessidade de uma ruptura, né? Então, não mais a questão teocêntrica, mas o homem enquanto centro de todo conhecimento, com o antropocentrismo, a desvinculação da filosofia da igreja, com uma maior autonomia da filosofia, a questão de uma filosofia laica desatrelada, a questão dos dogmas religiosos, né, uma maior autonomia de pensamento, de uma racionalização crítica, e aqui na idade moderna, né, da filosofia moderna, duas correntes se destacam, uma é a racionalista e a outra é a empirista, como nós falamos aqui. Então, há, de fato, uma busca na modernidade pelo chamado método. Então, a modernidade filosófica é o período que se esboça justamente no Renascimento, né, é um desenvolvimento que atinge essa maturidade no século XVIII. Então, a modernidade se caracteriza pela valorização da razão, responsável pelo crescente interesse no método, a preocupação dos filósofos em não se enganar, que levou à revisão, por exemplo, da metafísica tradicional. Duas respostas surgiram para essa nova questão, dentro da filosofia moderna, que são as escolas a qual eu me referi, que uma é o racionalismo e a outra é o empirismo. O racionalismo, com a valorização da razão, no processo de aquisição do conhecimento, e aí destacamos o Descartes, o Spinoza e o Leibniz, e a outra corrente, que foi o empirismo, aqui já referenciada por nós, com a valorização da experiência sensível, no processo de aquisição do conhecimento, com destaque para pensadores como Bacon, Locke, Berkeley e Hume. Então, o que foi efetivamente o chamado renascimento cultural? O renascimento ele foi um movimento histórico, ocorrido inicialmente na Itália e difundido pela Europa no final do século XIII e meados do século XVII, nesse período que correspondeu à transição da Idade Média para a Idade Moderna. Diversas transformações ocorreram na cultura, na sociedade, na economia, na política,
na religião e sofreram grandes mudanças, porém o termo renascimento cultural é mais comumente empregado para descrever seus efeitos em áreas específicas, como artes, ciências e filosofia. Uma outra característica que nós colocamos aqui, importantíssima para a filosofia moderna, é o cientificismo. Então, numa época de agitação, o conceito de cientificismo foi de muita importância para mudar a mentalidade do homem e trazer à tona questões sobre o conhecimento do mundo. Destacam-se as descobertas científicas realizadas por Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Andreas Vesalius, Francis Bacon, René Descartes, Leonardo da Vinci e Isaac Newton. Então, uma importante questão colocada, relacionada especificamente à construção da Idade Moderna, no aspecto da filosofia, foi a conquista das Américas, principalmente a questão da viagem de Colombo, que refigura toda a estratégia da dominação da coroa ibérica. Portugal e Espanha são os pioneiros nesse processo. O pensamento humanista é fundamental aqui nesse processo do Renascimento. O pensamento humanista da época, ele contribuiu para a questão de uma relativa influência sobre a Igreja e a questão das questões divinas. Esse é um fenômeno fundamental que faz essa abordagem entre o teocentrismo e a questão do antropocentrismo. Dentro desse processo, há que se falar nesse processo de transição sobre a reforma religiosa, né, com a interferência direta do protestantismo, né, de Lutero, que foi rediscutir junto à Igreja Católica a questão do próprio direito ao arbítrio, da importância do conhecimento para as pessoas, a escolha, né, que as pessoas teriam o direito a ter, né, a partir do conhecimento. Então, a Igreja não poderia ser a única detentora do conhecimento e da produção. Então, a reforma religiosa é fundamental dentro desse processo de transição do período medieval para o período contemporâneo, para o período moderno. A reforma protestante, ela tem origem lá no final da Idade Média, né, e as causas principais são a questão do comércio de indulgências, onde havia, inclusive, as chamadas vendas da salvação. Tem origem na Idade Média, o principal representante é o Lutero. Em resposta à reforma protestante, temos a Contra-Reforma apresentada pela Igreja Católica, com a criação, inclusive, do Tribunal de Santo Ofício. Então, verificamos aqui que a influência da Igreja da Idade Média e o processo de rediscussão dessa interferência da Igreja no próprio conhecimento da vida das pessoas ocorreu dentro da própria Igreja, inicialmente, com a Reforma Protestante, cuja a Contra-Reforma seria uma contrapartida da própria Igreja Católica para tentar frear esse movimento de libertação, né, ocorrido a partir do protestantismo. Um pensamento filosófico moderno, inspirado nesse processo de fragmentação e de início do final da própria Idade Média, o pensamento filosófico moderno, ele tem, então, dois grandes recortes, o Renascimento e o Iluminismo. O Renascimento, ele tem uma abordagem inicialmente cultural e científica, ele representa a transição do conhecimento religioso para o conhecimento racional e científico, onde há uma discussão principal entre o teocentrismo, ou seja, a mudança de paradigma de pensamentos teocêntrico para antropocêntrico. Temos aqui, dentro dessa questão do Renascimento, a questão da razão como base do conhecimento, principalmente, e aí que se destacam duas correntes de pensamento filosófico, né, duas escolas,
que são o empirismo e o racionalismo. Além do processo do Renascimento, nós temos a questão do Iluminismo, lá no século XVIII, que traduz a questão da experiência enquanto método científico, e aí destaca para o positivismo de Augusto Comte. O lema, inclusive, da nossa bandeira, Ordem e Progresso, advém desse momento da história da filosofia moderna. O lema Ordem e Progresso surge do positivismo do Augusto Comte. Ordem e progresso seria o fato histórico, que significa o fato histórico deve falar por si próprio, e um método científico controlado e medido, né? Deveria ser a única forma de se chegar ao conhecimento. Então, por que a filosofia moderna? Então, depois do Renascimento ter abalado o monopólio da igreja, depois do Renascimento ter abalado o monopólio da igreja, sobre o pensamento, sobre a cultura, sobre a política europeia, a era moderna, ela conseguiu modificar todo esse processo de transição. Então, vem então o século XVII, marcando a vitória definitiva da razão e da ciência sobre a religião, e esse movimento foi chamado de iluminismo. Então, aos filósofos modernos, coube a iniciativa de integrar o raciocínio filosófico com o científico. Os britânicos, como Thomas Hobbes e Francis Bacon, foram pioneiros nessa fase, né, que inaugurou o período conhecido como a Idade da Razão. Então, se nós tínhamos na Idade Média, chamada Idade das Trevas, né, para a filosofia moderna, o iluminismo, que teve seu ápice com o iluminismo no século XVII, passamos a ter, com a Idade Moderna, a chamada Idade da Razão. Então, isso é fundamental a esse processo todo relacionado com a construção de uma cientificidade da filosofia. Então, a grande questão, né, as grandes escolas da filosofia moderna foram racionalismo e empirismo. Né, o racionalismo e o empirismo. Então, nós temos várias questões aqui representadas. Enquanto empiristas, os empiristas viam a questão do conhecimento adquirido pelas experiências dos sentidos, destaque aqui para alguns pensadores, como John Locke, David Hume, Francis Bacon, e racionalistas, lá na Idade Antiga a gente encontra, por exemplo, Platão, com o mundo das ideias e o mundo sensível, né, e o René Descartes na Idade Moderna. Então, vamos falar um pouquinho sobre o empirismo e o racionalismo, a partir de alguns desses representantes. Então, primeiro, com John Locke, que foi um empirista, ele trouxe a teoria da tábula rasa, que diz o seguinte: o ser humano é como uma folha em branco e é preenchido pelas experiências que vai adquirindo ao longo da sua vida. Para John Locke, a mente e corpo são algo distintos. Ele foi um crítico das ideias inatas, que aquela ideia inicial platônica, por exemplo, de que nós, de forma inata, já nascemos com conhecimento. Então, o John Locke foi um grande crítico das ideias inatas, dizendo, para ele foi crítico das ideias inatas, ou seja, de que as ideias já nascem conosco, pois todos teriam, se isso acontecesse, as mesmas percepções. O John Locke, ele traz como fonte das ideias a questão da sensação externa e a reflexão interna. Então, a capacidade mental dos indivíduos do ponto de vista do inatismo. Um outro empirista foi o Francis Bacon, né? Ele também era empirista, assim como John Locke. Ele criou o método indutivo, ou seja, da observação da experiência para a criação de uma hipótese. Ele cunhou a ideia de que o saber corresponde ao poder, e ele trouxe a questão dos ídolos, né, a transferência para se chegar à verdade. Há uma antecipação aqui que geraria opinião e interpretação pelo próprio conhecimento.
Então, dois grandes representantes empiristas são John Locke, com a teoria da tábua rasa, e o Francis Bacon, com o método indutivo. Com relação aos racionalistas, nós trazemos aqui em destaque o Descartes, né? Ele considera que algumas ideias são inatas, ou seja, já nascemos com ela, e ele cunhou a frase, penso, logo existo. O Descartes cunhou o método chamado cartesiano, que ele duvide de tudo, menos da sua dúvida. Duvide de tudo, menos da sua dúvida. Daí a reflexão, penso, logo existo. Voltando à questão do empirismo, como nós referenciamos Locke e Francis Bacon, vale a pena uma referência ao David Hume, que era também um empirista. Para ele, as fontes das ideias é a sensação e a reflexão. Ele acreditava que o mundo não pode ser conhecido diretamente, a experiência que vai propiciar essas impressões através do exercício mental. As impressões são fortes, são sensoriais, mais ativas. E o David Hume, ele era um cético, né? Ele diz o seguinte, que a crítica deve ser algo permanente nas reflexões e construção do conhecimento. Então, a crítica, a ideia de causa e efeito, pois se originam do hábito. Então, três empiristas, John Locke, Francis Bacon, David Hume, e um racionalista, que é o René Descartes. O que vem, então, a ser a razão para a filosofia moderna? Ainda que a razão seja um componente básico de todas as manifestações da filosofia ocidental, no pensamento moderno, a razão adquire uma característica importante inusitada. Então, enquanto na antiguidade a razão é considerada a propriedade inteligível da natureza, e na Idade Média a razão é tida como a luz cedida por Deus ao homem, para que a bem utilize, na filosofia moderna, a razão é determinada como uma faculdade autônoma que possui finalidade própria. Então, veja, a razão, o elemento razão, ele é visto em três momentos distintos da história da filosofia, de modo bem diferente. Então, primeiro, a razão, na antiguidade, é considerada uma propriedade inteligível da natureza. Nascemos com ela. A razão, na Idade Média, é uma luz, é uma concessão dada ao homem por Deus. Já a razão, na Idade Moderna, é uma faculdade autônoma, é uma escolha. Então, vejo que um elemento, razão, é visto de forma distinta a depender do momento histórico, e não é diferente com a filosofia. Então, a razão, em outras palavras, torna-se, por excelência, um veículo de análise e de entendimento do real, que se caracteriza de modo específico o ser ou a substância racional, isto é, o homem. E se por um lado, se afirma veículo de cognição, de conhecimento do real, por outro, se estabelece como órgão experimental da mesma realidade. Quer dizer, as construções racionais, ou seja, o racionalismo, se aliam aos dados da experiência, ou seja, do empirismo. Então, a segunda escola da filosofia moderna é justamente o empirismo, que, em termos gerais, o empirismo é a doutrina filosófica segundo a qual o conhecimento se determina pela experiência. Nesse sentido, o empirismo é usualmente contraposto ao racionalismo, que se prescreve o conhecimento fundado na razão. Então, ainda que o termo empirismo tenha sido atribuído a um grande número de posições filosóficas, a tradição prefere aceitar como empiristas aqueles pensadores que afirmam ser o conhecimento derivado exclusivamente da experiência dos sentidos, da sensação ou da chamada impéria. Então, o empirismo, de acordo com a teoria de que o espírito, a mente, seja uma tábua rasa, uma superfície
maleável às impressões da experiência externa, o empirismo pode ser estimado sobre um prisma psicológico e outro gnosiológico. Ou seja, à medida que a fonte do conhecimento não é mais a razão ou do pensamento, mas a experiência em si, a origem temporal de conhecer é concebida como resultado da experiência externa e interna. O aspecto psicológico, a ser conseguinte, só o conhecimento empírico é válido, e o aspecto gnosiológico desse conhecimento. Do ponto de vista gnosiológico, vamos ver agora o empirismo do ponto de vista do conhecimento. O empirismo foi rechaçado pelo inatismo. Então, do ponto de vista gnosiológico, o empirismo rechaça o inatismo, ou seja, a doutrina de que se entrelaça com o racionalismo, que admite a experiência de um sujeito cognoscente, ou seja, a mente, o espírito dotado de ideias inatas. Ora, o empirismo, ao contrário, afirma que o sujeito cognoscente é uma espécie de tábua rasa, onde são gravadas as impressões decorrentes da experiência com o mundo exterior. Racionalistas como René Descartes, entre 1596 e 1650, buscavam encontrar, assim, um método seguro que o conduzisse à verdade indubitável. A dúvida metódica não admite certezas. Descartes duvida do testemunho dos sentidos e do senso comum. O Descartes, ele interrompe a cadeia de dúvidas diante de uma primeira intuição. Penso, logo existo. É chamado cogito. Essa instituição primeira levaria à afirmação da existência de Deus e do próprio mundo. Racionalistas, exemplo, além de Descartes, temos Spinoza, que cria a teoria original, uma teoria original, ao privilegiar a ética na construção do pensamento. Para o Spinoza, para ele, o conhecimento está vinculado ao desejo e aos afetos. Ele desenvolveu uma diferente concepção de Deus como ser imanente ao universo, ou seja, que não se separe da sua criação. O conhecimento adequado, o conhecimento racional, é que nos permite distinguir os desejos verdadeiros daqueles que nos afastam dele. É este conhecimento que nos torna livres. E para o Spinoza, há um conhecimento inadequado por ser estimulado exteriormente, constitui-se uma fonte de fantasias e ilusões. E, por fim, o empirista Francis Bacon, entre 1561, propunha um conhecimento baseado no saber experimental e na lógica dedutiva. Ele criticou o saber contemplativo medieval e a lógica dedutiva aristotélica. O Francis Bacon, ele denunciou os preconceitos e as noções falsas que dificultavam, na verdade, a apreensão da realidade, aos quais chama de ídolos, da tribo, da caverna, do mercado e do trabalho. Então, em resumo, né, a filosofia moderna, ela, que surgiu lá no século XV e vai até o século XVII, ela traz duas grandes correntes de pensamento, de discussão. Uma é o racionalismo e a outra é o empirismo. A filosofia moderna rompe paradigmas com a filosofia medieval, porque ela rediscute o processo de construção do conhecimento, que não seria mais o teocêntrico, mas assim o antropocêntrico. Temos aqui a questão do humanismo, das liberdades, do cientificismo, que permeiam toda essa questão. E, por fim, a filosofia moderna é uma filosofia autônoma, né, desatrelada de dogmas religiosos. É chamada a filosofia científica e a filosofia autônoma, né? A filosofia moderna, ela tem essa característica, ela é uma filosofia laica. Isso é fundamental para que a gente possa
entender esse processo de construção da filosofia moderna. Ficamos por aqui e a nossa próxima aula será justamente sobre a filosofia contemporânea, seguindo o raciocínio de transição dos estudos filosóficos ao longo da história, começando com a filosofia antiga, depois filosofia na Idade Média, agora na Idade Moderna, e na próxima aula falaremos sobre a filosofia na Idade Contemporânea.